Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Nós estamos finalizando, mais uma semana, hoje domingo, o 7º dia da semana 48. E há uma alegria no nosso coração por essa jornada, que Deus tem nos levado dia após dia, um dia de cada vez, um degrau de cada vez, uma leitura de cada vez. E quando a gente vê, a gente está terminando o ano fazendo toda a leitura, tendo esse contato com a palavra por completo. Isso tem sido muito bom, isso tem sido maravilhoso. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, por esse momento. Eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado diante da palavra, diante do Senhor. E isso gera em nós transformação, Jesus. Isso gera em nós, Senhor, transformação. Como isso tem sido bom para nós, Senhor. Como isso tem sido rico. Como isso tem sido poderoso para nós, Jesus. Eu louvo ao Senhor, porque até aqui é o Senhor quem tem nos sustentado. Até aqui é o Senhor quem tem nos ajudado. Até aqui é o Senhor quem tem suportado as nossas vidas em amor. Através do Espírito Santo nós somos consolados, nós somos confrontados, nós somos ajudados, nós somos fortalecidos, Senhor. Como é bom ter o Espírito Santo habitando em nós, nos ajudando em todas as nossas dificuldades e fraquezas. Obrigada, Jesus. Ministra a nossa vida um pouco mais dessa palavra, com essa carta de Paulo aos irmãos lá na Galácia, e que fala tanto ao nosso coração nos dias de hoje, Pai. Como a palavra ela é viva, como ela é atemporal, como ela fala ontem, hoje e vai falar eternamente. Pai, muito obrigada, Jesus, por esse momento tão precioso. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Quem tá feliz aí por estar mais uma semana aí finalizando isso, Glória a Deus pelas nossas vidas. Amanhã a gente começa a semana 49 e nós já estamos chegando então na última semana de novembro, iniciando o mês de dezembro, que vai passar muito, muito rápido. A gente sabe como os dias têm realmente passado muito rápido. Nós estamos caminhando rumo às 53 semanas, A gente termina com 53 semanas esse ano, no dia 31 de dezembro, finalizando a nossa leitura anual. Vamos lá, então. Hoje a gente termina a carta aos Gálatas, Capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 4 diz assim: Lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para o seu filho pequeno, essa criança, até crescer, não difere de um escravo, apesar de ser o dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei para comprar a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês, que clama: Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos daqueles que por natureza não eram deuses. E agora que conheceram a Deus, ou melhor, agora que Deus conheceu vocês, como é possível que vocês queiram voltar atrás e tornar-se mais uma vez escravos destes rudimentos deficientes, fracos e inúteis? Vocês estão observando dias especiais, ou meses, ou épocas, ou anos. Eu temo por vocês, tenho receio de que todo o meu árduo trabalho em seu benefício tenha sido inútil. Irmãos, eu lhes peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito destas coisas, pois eu estou tão livre dessas cadeias quanto vocês costumavam estar. Vocês não me desprezaram naquela ocasião em que preguei pela primeira vez a vocês, embora eu estivesse na fraqueza da carne, quando pela primeira vez levei-lhes o Evangelho de Cristo. No entanto, ainda que a minha condição física lhes fosse uma provação, vocês não me rejeitaram nem me mandaram embora. Ao contrário, vocês me receberam e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou até mesmo como o próprio Jesus Cristo.
o que aconteceu com aquele espírito feliz que sentimos juntos naquela ocasião? Porque eu sei que naqueles dias vocês, com toda alegria, teriam arrancado os próprios olhos ou teriam dado para substituir os meus, se aquilo tivesse me ajudado. E agora eu me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Esses falsos mestres que estão tão ansiosos em agradá-los não estão fazendo isso para o bem de vocês. O que eles estão procurando fazer é separá-los de mim, para que vocês prestem mais atenção neles. É bom zelar pelo bem sempre, e não apenas quando estou entre vocês. Meus filhos, mais uma vez estou sofrendo as dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Como eu gostaria de poder estar aí com vocês agora mesmo e não ter de discutir com vocês dessa maneira, pois a essa distância, francamente, eu não sei o que fazer. Escutem-me, vocês que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para serem salvos. Por que vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava, mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante promessa. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das 2 alianças que essas mulheres representam. Uma aliança procede do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que pertencem a esta aliança nascem escravos. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com todos os seus filhos. Mas a nossa cidade-mãe é a Jerusalém celestial e ela é livre, pois está escrito: agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a mulher que tem marido. Vocês, irmãos, são os filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaque. E assim os filhos nascidos de modo natural perseguiu o filho nascido do Espírito. E a mesma coisa está acontecendo agora. Entretanto, o que dizem as Escrituras? Mandem embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da mulher livre. Capítulo 4 de Gálatas, Paulo está falando sobre a volta de muitos cristãos ao judaísmo, né? Ao exercício da lei judaica, ao exercício das práticas judaicas, né? Como regras de fé e prática, e que nós sabemos que não é. A lei, ela só nos mostra o quanto nós somos pecadores. E eu sou muito a favor de nós estudarmos as leis mosaicas, né? O Pentateuco, porque ali nós temos toda a riqueza necessária para mostrar para nós o quanto nós precisamos de Cristo para sermos salvos pela fé e muito mais para conseguirmos realmente nos santificarmos ao Senhor. A lei de Moisés, ela trata de forma muito mais com as nossas pecaminosidades, com a nossa dificuldade de obedecer a Deus do que com propriamente a obediência a Deus. É o contrário, né? Se você quer obedecer a Deus, você olha para a lei e percebe que você não consegue sem Jesus, não consegue sem a ajuda do Espírito Santo. É isso que a lei faz. Paulo vai explicar de forma muito clara e objetiva aqui sobre Agar e Ismael, né, o filho de Agar, e sobre Sara e Isaac, né, Abraão e Isaac. Se você quer conhecer um pouquinho mais essas 2 alianças ou essas 2 verdades espirituais, a gente está lá no curso sobre as cartas de Paulo. Eu falo isso de forma muito mais específica e mais profunda. Capítulo 5, gente. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. E vou repetir, qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer a toda a lei. Cristo é inútil para vocês se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus, mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos aguardando pela fé a justiça, que é a nossa esperança.
porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. Vocês estavam indo tão bem. Que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Quanto a esses mestres que perturbam vocês, eu gostaria que eles mesmos se mutilassem, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a retidão, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e aos maus sentimentos. Capítulo 5 é um texto extremamente pregado, emblemático, que fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, né? E é exatamente disso que Paulo está alertando os irmãos novamente, que debaixo do que você quer viver, né? Debaixo de que liberdade você quer viver. Quando se fala em não seguir a lei judaica, tem muito mais a ver com uma liberdade guiada pelo Espírito, guiada pelo propósito de Deus, guiada pela vontade de Deus, que é que obedeçamos, ao Senhor, que amemos uns aos outros, e assim os mandamentos vão sendo seguidos, porque nós amamos a Deus e por isso nós não queremos pecar. Então o pecado tem mais a ver com uma disposição do coração em obedecer a Deus, em seguir o que a palavra realmente nos pede como mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e todas as outras coisas, elas vão estar inseridas dentro desse primeiro mandamento. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo com mansidão e humildade e voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo.
Se alguém pensar que é importante, quando na verdade não é, está se enganando a si próprio. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um deverá suportar seus próprios fardos. Aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos. Eu vou escrever estas palavras finais com a minha própria mão. Vejam as letras grandes que estou escrevendo. Aqueles mestres no meio de vocês que estão procurando convencê-los a se circuncidarem estão fazendo isso por uma única razão: desejam causar uma boa impressão e evitar a perseguição que sofreriam se admitissem que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles mestres que se submetem à circuncisão guardam as outras leis judaicas. No entanto, querem que vocês sejam circuncidados para poderem gabar-se por terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Quanto a mim, não permita, Deus, que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo, e o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Não faz diferença nenhuma agora se fomos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas. Que a paz e a misericórdia de Deus sejam com todos vocês que vivem por esta norma e com todos quantos em toda parte pertencem realmente ao povo de Deus. Daqui por diante ninguém procure discutir comigo sobre estas coisas, pois eu carrego em meu corpo as cicatrizes de Jesus. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Capítulo 6, ele finaliza, com, ao meu ver, uma certa tristeza no coração, porque são discípulos amados, são pessoas que ele ganhou para o Senhor e que ele está alertando a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos últimos dias, que tentam de todas as maneiras afastar da liberdade do Espírito, gerando em nós mais religião, mais religiosidade, mais opressão, mais pecado, E a gente vai ficando escravo desse tipo de situação e desse tipo de líder, desse tipo de pessoa, que tenta de alguma maneira argumentar que nós precisamos fazer, sendo que a liberdade está em Cristo, Então a gente precisa estar sempre atento. Lembrando vocês que está lá um estudo sobre essa carta aos Gálatas, A gente deu uma boa aprofundada nesses textos, então vale a pena dar uma olhadinha lá no curso das cartas de Paulo. Todas as cartas que a gente vai ler aqui de Paulo, elas estão lá para vocês estudarem, para vocês darem uma olhada, e com certeza o Senhor vai nos ensinar um pouco mais. Amém? Deus abençoe, ótimo domingo para vocês, ótimo dia para todos, e amanhã começamos então semana 49 para a glória do Senhor, se assim o Senhor nos permitir, voltando para Atos. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.